Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e um belíssimo potencial de rentabilidade nas ações da maior petrolífera aqui do Brasil. A Petrobras poderia te proporcionar no longo prazo mais de 700% de rentabilidade. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Detalhe que a Petrobras no longo prazo foi uma empresa que deu mais de 1000% de retorno. Para quem comprou ações da Petrobras há 10 anos, multiplicou o capital investido em mais de 10 vezes. E para você que ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou revelar um segredo dentro da Petrobras que o mercado não está comentando tanto, que poderia fazer as ações engatar um novo ciclo de alta. E para além disso, você ainda poderia receber no meio do caminho excelentes dividendos. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa e claro que a Petrobras é uma das ações que compõem a carteira do canal. Perceba que a Petrobras hoje é a minha quinta maior posição. 7,87% de toda a minha carteira está alocado nas ações da Petrobras. Então, sim, é uma posição interessante. Pretendo continuar aumentando minha posição na Petrobras, olhando para o longuíssimo prazo. Hoje a Petro, a gente sabe, pessoal, que o que move ela é o petróleo, né? Não é de segredo de ninguém quando você fala de Petrobras, você associar a empresa ao petróleo. Porém, a gente tem que entender o ponto interessante. Claro que por mais que ela seja exposta ao preço do petróleo, ela tem sim uma certa diversificação no diesel, né? Na parte ali de gasolina, mas o que move principalmente a receita da empresa e o lucro líquido da empresa, tanto no curto prazo quanto no médio e longo prazo, é o preço do Brent. Se o preço do barril do petróleo subir, a Petrobras se beneficia. E se o preço do petróleo acabar caindo, a Petrobras é prejudicada. Então, assim, um petróleo mais alto beneficia a empresa ter receitas melhores e um lucro líquido mais elevado. Mas sabe qual que é o ponto positivo de tudo isso? É que hoje a Petrobras está muito mais protegida contra a flutuação de preço do barril do petróleo. Vocês sabem por que disso? Justamente porque a empresa tem um lifting cost, um custo médio por extração extremamente baixo, que fica hoje na casa de 28 a 27 dólares o barril. Então, para a Petrobras hoje ter prejuízo, o preço do barril precisaria negociar com consistência, ou seja, por bastante tempo abaixo de 28 dólares, porque não é que veio a bater 28 dólares que ela vai dar prejuízo instantaneamente. Não, não é imediatamente. Precisa ser negociada a commodity abaixo de 28 dólares por muito tempo. E vamos confiar que a Petrobras tem um oligopólio aqui no país no mercado de petróleo. Então o mercado tende a inviabilizar a produção. A empresa pode congelar os estoques, inviabilizar a produção e o preço da commodity naturalmente para cima de novo, fazendo com que a empresa monopolize preço. Então, raramente, quer dizer, quase que nunca, você vai ver a Petrobras gerar prejuízo. Ah, Pablo, mas eu já vi a Petrobras gerar prejuízo no passado. Sim, isso é verdade, você não está errado em observar por essa forma. Porém, você tem que entender de que naquela época o cenário era outro, tá? Porque naquela época a gente não tinha a famosa lei das estatais, que fazia com que as estatais não fossem usadas para fins políticos, é 100% meramente políticos, que acabou prejudicando o lucro da Petrobras naquela época. Anos depois ela voltou a dar lucro. Então assim, hoje a probabilidade de uma Petrobras voltar a dar prejuízo acaba ficando muito inferior ao daquela época, né? Porque tecnicamente a empresa está amparada pela lei das estatais. E caso o preço do Brent continue acima de 45 dólares o barril, a perspectiva é que a Petrobras pague um dividendo mínimo prioritário obrigatório na faixa de 4 bilhões de dólares. Então hoje a ação aí cotada aos seus R$ 40, a perspectiva que você tem de dividendos, se a gente fizer aqui ó 5,20 dólar atual e dividir pelo atual valor de mercado da companhia,
Então você tem um yield mínimo nas ações da Petrobras de 3,7% ao ano na média, somente de forma mínima, fora o que ela paga operacionalmente, né? Porque ela tem tido um EBITDA anual na faixa de 200 bilhões. Se você colocar mediante ao seu fluxo de caixa livre, você tem uma perspectiva de yield de 7,9% ao ano. Perceba que o yield da Petro tende a ser bastante interessante. E hoje a ação tá barata, mesmo a R$ 40, não acho que a ação tá cara, tá? Não acho que tá toda aquela barganha quando tava ali nos 32 a 33, mas acho a empresa barata, olhando para curto prazo. E se você projetar para longo prazo também. Por quê? Porque hoje, quando você pega o famoso indicador EV sobre EBITDA, está sendo negociada em apenas 3,85 vezes. A média dela é negociar em 7 vezes. Então, se o mercado, né, pagar 7 vezes o seu EBITDA para a Petrobras, pelo menos um indicador ali, né, do EV sobre EBITDA, você teria um valor de firma de 1,4 trilhão. Pablo, o que é o valor de firma? Nada mais é do que o valor de mercado somado à dívida líquida da companhia, né? E aí você tira a dívida líquida, você tem um valor de mercado de 1 trilhão. Então, na verdade, você já teria um potencial de valorização na ação de 91%, menos 1 multiplicado por 100, a ação poderia subir 91%. Se você coloca isso aqui em taxa equivalente, vamos supor, né, de que a Petro subirá 90% para o médio prazo, até porque essa janela de análise que a gente está utilizando é para médio prazo, não é para longuíssimo prazo. Também vamos fazer esse cálculo aqui, tá? 91% numa lupa de 4 anos, a Petro poderia te dar mais ou menos 17% ao ano na média só em valorização. Se ela retribui um yield de 8% e crescer a uma taxa de 9%, que é o que ela cresce hoje na média, você tem um retorno embutido na ação de 34% ao ano. Só que para vocês que ficaram comigo até o final, lá vai o segredo. É o que eu chamo de margem equatorial. A margem equatorial, pessoal, é como se fosse um novo pré-sal na Petrobras. Pretende dobrar a capacidade de produção de barril de petróleo para os próximos anos. E se essa perspectiva de margem equatorial acabar acontecendo com êxito na Petrobras, a perspectiva é que com a demanda do petróleo sendo dobrada, a produção por barril sendo dobrada, o EBITDA da companhia tende a subir aí, dobrar pelo menos para o médio prazo, né? Ou seja, hoje ela lucra 200 bi de EBITDA, ela pode ter uns 400 bi de EBITDA. Olhando para daqui a 4 a 5 anos, muito parecido com o que aconteceu no último ciclo do pré-sal, já que a margem equatorial promete dobrar a capacidade produtiva da Petrobras. Então, se você olhar por esta lupa, você poderia ter uma empresa crescendo 19% ao ano no seu lucro líquido, olhando aqui, né, para os 4 a 5 anos, pelo seu EBITDA. Se você colocar 19 somado à taxa de valorização e mais a taxa de provento, já que o yield com a margem equatorial vai subir, você pode ter um yield dobrado, né, com a margem equatorial, podendo bater ali mais ou menos um yield de 14%, taxa de crescimento mais valorização, o retorno embutido na ação da Petrobras poderia ser de 50% ao ano na média, olhando para os próximos 5 anos. Isso supondo o trigger da margem equatorial. Sem a margem equatorial, você ainda tem uma perspectiva de 30% a 32% ao ano, que já é muito bom nas ações da Petrobras. Ah, muitos acham que eu estou viajando. Tá bom, vamos pegar aqui Petrobras para uma lupa de longuíssimo prazo. Em 34 anos, a Petrobras girou mais de 55% ao ano na média, comparando de 1995 para agora. Então perceba que commodities aqui no Brasil, se você tem a paciência de segurar por longuíssimos períodos, você pode abstrair uma rentabilidade jamais vista. O mercado premia esse risco, porém tem que ser empresas boas. E por mais que a Petrobras seja uma estatal, seja uma empresa mais cíclica, ela é excelente, pessoal, tem um ROI alto, é uma empresa com uma dívida líquida controlada e pegando de longuíssimo prazo, né? Para você que se aproveitou de comprar nesses cenários turbulentos, você acabou fazendo bastante dinheiro. Até porque conseguir 50% ao ano para uma lupa de 34 anos, né? É uma rentabilidade aí gigantesca nas ações da Petrobras. Agora, o potencial dela no médio prazo poderia ser esse. Para isso, a gente pode utilizar o gráfico. Vamos supor, ó, fazer um cálculo rápido para esse vídeo acabar não se estendendo tanto, tá, pessoal? Vamos supor de que o EBITDA da Petro cresça uma taxa, de 8% ao ano. Eu não vou ser nem muito otimista aqui, 8% ao ano. Se ela tem hoje 200 bi de EBITDA, vamos arredondar, para uma lupa de 20 anos, a perspectiva é que daqui a 20 anos o EBITDA dela seja na faixa de 932 bilhões de reais. Isso se crescer uma taxa
de mais ou menos ali, né, 8% ao ano. Ah, Pablo, eu quero calcular certeiro. Então você vai ter que colocar 200 bi de EBITDA, tá? Olha lá, a empresa pode ter um EBITDA daqui a mais ou menos 20 anos de 932 bilhões, correto? Se o mercado simplesmente pagar mais ou menos ali a média dela, 932 de EBITDA, 932 bilhões de EBITDA, né? Multiplicado por 7 vezes, e aí você tem 6,5 trilhões de valor de mercado. Sobre este valor de mercado atual, você teria um potencial de valorização em 20 anos de mais ou menos 1.058% na cotação. Isso só para bater a média. Porém, a gente sabe no mercado mais eufórico que ela fica acima da média. E por isso que a gente vai utilizar o cálculo do Graham. Por quê? Porque o Graham prevê justamente isso. Quanto que o valor patrimonial da ação da Petrobras cresce no longo prazo? Mais ou menos uns 8% ao ano, na mesma medida do EBITDA. Então, descobrindo o seu EBITDA por ação, qual que é o EBITDA por ação? Você vai pegar aqui este EBITDA, né? Colocar na calculadora e vamos dividir aqui, ó, pela base acionária da Petrobras, que fica de 12 bilhões, tá? Na média. Essa é a base acionária da companhia. Então você tem um EBITDA por ação projetado de R$ 72 por EBITDA por ação daqui a 20 anos. O VPA da companhia, se você colocar, observando isso que o VPA, valor patrimonial, está de R$ 34 hoje, crescer uma taxa de 8 durante 20 anos, você poderia prever de que o VPA da Petrobras poderia ser de R$ 158. Então, 22,5 vezes 72, que seria, né, esse EBITDA por ação projetado para daqui a 20 anos, supondo um crescimento de 8%, e vezes ali R$ 158, que seria o VPA da ação daqui a 20 anos, raiz quadrada, o preço justo da ação da Petrobras, pela fórmula do Benjamin Graham, poderia ser de R$ 500, olhando para daqui a 20 anos, o que engloba um potencial de valorização de mais ou menos 1.166%. Se ela se valorizar 1.166% numa lupa de 20 anos, perceba que o cálculo do Graham é conservador, porque o preço justo não fica nem tão caro e nem tão barato. Você conseguir isso aí por 20 anos, mais uma taxa de dividendos, né? Na faixa de 8 a mais ou menos 9% ao ano e mais uma taxa de crescimento, o retorno embutido na ação da Petrobras para os próximos 20 anos poderia ser de 30% ao ano na média. Então, se essas estimativas em Petrobras se concretizarem, por estar o papel extremamente barato, 20 mil nela, em basicamente ali vai 20 anos, sem investir mais nada, vamos supor apenas reinvestindo o dividendo, uma rentabilidade aí de 30% ao ano por 20 anos. Olha o que poderia virar essa brincadeira aí, ó. Você poderia atingir um patrimônio de 3,8 milhões. Então perceba que Petro sim está bem barata e tem essa perspectiva multiplicadora de capital. Porém, claro, você vai precisar ter paciência, porque se é uma empresa cíclica, o cenário pode azedar no curto prazo. Porém, para você que investe nessas ações pensando para longo prazo, pode ser sim uma boa oportunidade. Perceba que a rentabilidade, olhando para longo prazo, supera até mais do que eu prometi para vocês no início do vídeo, que era apenas ali de 700%. Por isso que eu tenho o Petro hoje na carteira, eu vislumbro esse crescimento. Eu acredito na empresa para médio e longo prazo. Então, eu não fico com euforia porque eu penso a longo prazo, tá? E já no curto prazo ela tem proporcionado já um bom dividendo para a carteira de ações do canal. Bom, pessoal, e para vocês que ficaram comigo até o final, estou aqui com um belo benefício para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, ela é show de bola. Primeiro ponto que ela acaba sendo totalmente vitalícia, totalmente automatizada, contra os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores e por consequência aí você tem uma ferramenta de qualidade em tempo real para você fazer os seus cálculos. Tá bom, para onde que estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar na parte mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações da Petrobras e qual é essa expectativa de longo prazo. Em particular, tem a companhia na carteira e acredito num crescimento sólido, olhando aí mais para frente, pelo menos pensando por uma perspectiva, né, de mais ou menos 5 anos ou mais aí nas ações da Petrobras. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!